Quem sabe qual é ou qual foi o primeiro mandamento de Deus na Bíblia? Quem sabe, levanta a mão. Eita, tá fraco o negócio aqui. O primeiro mandamento, então, quem sabe, diga. Qual foi o primeiro mandamento? Os que sabem, os que pensam que sabem, estão... É o primeiro mandamento da Bíblia. O primeiro. Não o mais importante. Vocês estão falando o mais importante, certo? O primeiro mandamento da Bíblia qual é? Não. Oba, acertou. O primeiro mandamento é este. Gênesis capítulo. Esse é o primeiro mandamento que Deus deu aos homens. Não precisa complicar. Olha só que simples. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Este foi o primeiro mandamento divino, o primeiro mandamento que Deus deu aos homens. E é o mais obedecido de todos os mandamentos da Bíblia. Não tem mandamento mais obedecido do que esse. Desde então, Gênesis capítulo 1, versículo 28, temos aí o primeiro mandamento de Deus. O que é curioso é que esse mandamento, que é o primeiro, ele tem uma relação com o último mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus. É curioso também observar o seguinte: Jesus, em seu ministério terreno, ele referendou uma série de mandamentos da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele assinou embaixo, ele reforçou, como ouvimos aqui: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e tantos outros mandamentos do Antigo Testamento foram como que reforçados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assinou embaixo, ele disse: é isso mesmo. Mas repare bem, este que foi o primeiro mandamento de Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, não foi reforçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nada falou a respeito. Por quê? Eu não sei ao certo. Eu suponho que uma das razões é porque Jesus estava um tanto satisfeito nesse sentido. Não era coisa que ele necessitasse reforçar ou reafirmar, porque parece que nesse sentido, principalmente em seus dias, a humanidade caminhava bem no sentido de crescer e se multiplicar. Hoje talvez nem tanto. Você sabe que cada dia as famílias estão menores, né? Crescei, sede fecundos, multiplicai-vos. Para a gente multiplicar, para um casal multiplicar, quantos filhos ele tem que ter pelo menos? Quantos? Quantos? Olha o medo de errar que vocês têm. Errado. Se tiver 2, você não multiplica nada. 2 são vocês já, marido, mulher, pai e mãe. Se tiver 2, multiplicou para quanto? Vezes 1, não multiplicou muito, não foi multiplicação. Para multiplicar teria que ter no mínimo 4 filhos, não é? Se você só tem 2, eu não estou aqui, gente, o tema não é, eu vou chegar lá, só estou dizendo que talvez, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, ele precisasse tocar um pouco nesse assunto. Mas naquele tempo as famílias eram grandes, muitos filhos. Hoje, se você tem 2, você não multiplicou. Sabe o que está acontecendo? Se todos os que existem hoje, os 6 bilhões de habitantes, tiverem os casais 2 filhos, o que vai acontecer com a humanidade?
ela para de crescer. Por quê? Porque você vai morrer. Porque o papai vai morrer, porque a mãe vai morrer. E o que eles estão deixando para a próxima geração? 2. Então a humanidade para de crescer se tivermos 2 filhos somente. Se tivermos, então, se todos os casais decidirem ter um único filho, o que acontece com a humanidade? Ela é reduzida na próxima geração à metade do que existe hoje. Pura e simplesmente, é assim mesmo, do jeito que eu estou contando para vocês. Bom, mas porque naqueles dias, os dias de Jesus, as famílias estavam crescendo, se multiplicando com muita facilidade, não foi necessário Jesus reforçar esse mandamento. Nada falou a esse respeito, mas ele, no seu último mandamento, e qual foi o último mandamento de Jesus? Qual o último mandamento de Cristo? Fazei discípulos. Fazei discípulos. Jesus achou que não era necessário dizer: tenham filhos carnais. Parece que isso acontecia já naturalmente. As pessoas estavam fazendo esse mandamento naturalmente. Mas ele frisou, deixou claro, e estas foram as suas últimas palavras: fazei discípulos, tenham filhos espirituais. Esse foi o último mandamento, as últimas palavras que os discípulos ouviram de nós, Jesus Cristo, registradas ali em Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazei discípulos, sede fecundos espiritualmente, crescei e multiplicai-vos com filhos espirituais, fazei discípulos de todas as nações, encham essa terra, enchei a terra de cristãos, de gente lavada e remida pelo sangue de Jesus, como vimos hoje no lindo testemunho do Cristiano. Gente transformada, gente convertida, gente que está olhando para Deus, seguindo as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que missão tremenda! Esta é a maior tarefa de nossas vidas. E eu não quero encabular ninguém. Portanto, vou perguntar e não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Quantos filhos espirituais você tem? Quantos discípulos você já fez? Quantos você está fazendo? Está sendo você fecundo? Você está multiplicando a família de Deus? Você está trazendo e levando pessoas a Cristo? Você está contribuindo nesse sentido? Você está fazendo discípulos? Chamo a atenção de vocês e peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João capítulo 1. Rapidamente a gente vai ler algo muito interessante. Evangelho de João capítulo 1. Os grandes feitos dos apóstolos André e Filipe. Os grandes feitos dos apóstolos André e Filipe. Quem sabe quais foram os grandes feitos de André e Filipe? Como apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, André e Filipe devem ter realizado milagres e devem ter realizado grandes feitos, mas nenhum deles foi registrado em termos de milagres, de ressurreição de mortos, de grandes discursos, de curas. Nenhum sinal nesse sentido, nenhum registro de que tenham eles operado como instrumentos de Deus nesse sentido. Mas vejo que está claro, frisado com todas as letras, de cara, já no início do Evangelho. Capítulo 1, João 1, do versículo 40 ao 42, lemos o seguinte: era André,
o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro grande feito de André, e eu diria o maior deles, foi levar o seu irmão a Jesus Cristo. Nenhum milagre dele foi registrado, mas que ele levou seu irmão a Cristo, isso está registrado. Meus irmãos, este é o maior milagre que alguém pode operar em favor de outras pessoas. É levar alguém a Jesus, é levar alguém a nascer de novo, a ter uma experiência, um novo nascimento, uma regeneração, a mudar de vida. Quando você é instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas, quando você, pelo seu testemunho, pela sua palavra, pela sua oração, pelo seu ato evangelizador, você converte alguém. Sim, você não pode salvar alguém porque só tem um Salvador, mas você pode levar esse alguém à salvação, porque você pode levar esse alguém ao Salvador, amém? E nesse sentido você está participando ativamente da conversão desta pessoa. Como crerão em alguém de quem nada ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? Bem-aventurados os pés dos que proclamam o Evangelho. O apóstolo Tiago diz que quem servir como instrumento para a conversão de outra pessoa, este cobre uma multidão de pecados. Veja a importância, o valor. Ninguém aqui está ensinando salvação pelas obras. Tiago não tem isso como propósito, mas ele mostra que isso é tão louvável diante de Deus, que tem imenso galardão. Imenso galardão. Levar outras pessoas a Cristo. Repare, André seguiu a Jesus, mas imediatamente, não precisou fazer curso de evangelização? Não. O que ele já tinha era o conhecimento de Cristo, e sabia que isso era muito bom, e levou seu irmão até Cristo. Isso você pode fazer ou não pode? Pode ou não pode? Está muito tímido esse povo hoje. E a macarronada da mama, como é que estava? Pode ou não pode? Você pode e deve. Esse foi o último mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: façam discípulos. Ele se voltou para a comunidade cristã e disse: crescei e multiplicai-vos, sede fecundos, fazei discípulos. Devemos dar muitos frutos. Na sequência, já agora do versículo 43 do mesmo capítulo 1 de João, temos um outro grande feito, uma outra pessoa, um outro discípulo realizando um grande feito. Veja só, como isso realmente tem toda a consideração do Evangelho. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Olha, quais foram os grandes feitos de Filipe registrados nas Escrituras Sagradas?
Há algum registro de que tenha realizado um milagre, há algum registro de que tenha feito um grande discurso, há algum registro de que tenha operado uma ressurreição, uma cura fantástica. Não, nada a esse respeito, embora como apóstolo provavelmente tenha sido instrumento de Deus para a cura de muitas pessoas. Mas isto não foi registrado. Mas algo muito mais importante que isto está aqui registrado de cara no capítulo 1 do Evangelho. Não apenas André encontrou a Cristo e imediatamente foi e levou seu irmão Pedro a Jesus. Filipe encontrou a Cristo, tornou-se um seguidor, e o ato subsequente, imediato, foi o de levar um amigo seu, chamado Natanael, a Cristo, a Jesus. Imediatamente. Crescei, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. Continua sendo um mandamento, só que nesse caso, um mandamento espiritual. Fazei discípulos de todas as nações. Antes que venha o fim, antes que Cristo Jesus desça dos céus para julgar os vivos e os mortos, Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, é necessário que esse evangelho do reino seja pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Crescei-vos e multiplicai-vos é a missão da igreja, uma missão que ela cumprirá. Se você vai cumprir, eu não sei. Que a igreja cumprirá, eu sei, porque vemos no Apocalipse o seguinte: uma descrição de uma multidão incontável, inumerável, de convertidos de todos os povos, tribos, línguas e nações, louvando a Deus por toda a eternidade. É o sucesso de uma igreja, de crente, de cristão, que levou a sério a palavra de Deus, que se tornou uma testemunha e que levou pessoas a Cristo. Não é à toa, de cara, no capítulo 1 do Evangelho, assim que Jesus se manifestou ao mundo, iniciou seu ministério, foi ele fazendo discípulos, e esses discípulos foram fazendo outros discípulos, discípulos todos de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra, fazei discípulos de todas as nações. É curioso que Filipe e André aparecem algumas outras poucas vezes mais, mesmo no Evangelho de João. E todas as demais vezes, quando aparecem realizando algum feito, alguma obra, sabe o que é que eles estão fazendo? Levando pessoas a Jesus. Certa vez, apareceram um grupo de gregos, curiosos para conhecer a Jesus, e procuraram Filipe, e Filipe procurou André, e juntos, diz o texto, Filipe e André levaram esses gregos a Jesus Cristo. Dá uma olhada em João capítulo 12, dos versículos 19 a 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Repare bem agora a última frase desse versículo: e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Mais uma vez, André e Filipe em ação. Mais uma vez, estão eles atuando, tendo uma atuação digna de registro no Evangelho. E o que é que eles estão fazendo? Que é digno de registro neste Evangelho. Estão levando mais pessoas a Jesus Cristo. Eu espero
ter convencido você de que evangelizar é coisa santa, sagrada, digna de todo louvor, um ato da maior grandeza possível, certamente o maior ato que um ser humano pode realizar em vida, porque contribui como instrumento de salvação para o seu próximo. Eu não ouvi muito amém, nem glória a Deus nessa hora. Acho que devem estar contritos, né? Com o coração apertado. E agora? Temos cumprido esse último mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo? Curve a sua fronte, oremos ao Senhor. Pai amado, te louvamos, damos ao Senhor a honra e a glória devida ao teu santo nome, porque só tu és Deus, o Criador. Reconhecemos que tu és o Criador da vida, da nossa vida. Uma vida que o Senhor quis que se multiplicasse a partir de nós. E o Senhor não apenas criou a vida humana como a conhecemos, mas o Senhor criou uma nova vida. Uma vida espiritual. O Senhor nos deu um novo coração, uma nova mente. O Senhor fez com que pudéssemos entrar agora para a família de Deus, sermos feitos filhos de Deus, regenerados, para vivermos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade, desfrutarmos da tua presença, da tua sabedoria, da alegria que há e que o Senhor tem, o Senhor que é vida plena. Na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E o Senhor, quando viu que a humanidade se desviou e se rebelou contra o Senhor não desistiu da humanidade, o Senhor foi ao encontro do homem, o Senhor vai ao nosso encontro, e o Senhor veio na pessoa de teu Filho unigênito, nosso Salvador. O Senhor veio em Cristo buscar e salvar o perdido. Essa foi a principal missão do Senhor. E obrigado porque o Senhor nos deu a capacidade de seguir nesse mesmo ministério, de buscar e salvar o perdido, de levar a salvação, de proclamar o Evangelho, de levar a boa notícia de que há vida, de que há perdão, de que há restauração, renovação, um conserto. O Senhor nos deu não apenas uma participação nessa vida, mas o Senhor nos deu uma participação nesse ministério, de promovermos agora a reconciliação dos homens, das mulheres contigo mesmo. Obrigado, Senhor, por essa incumbência tremenda, por sermos partícipes desta missão tão honrosa, tão digna de nosso Senhor Jesus Cristo. Como corpo de Cristo, como sua igreja, aqui nos encontramos. Como teus discípulos, queremos cumprir o teu mandamento e fazermos discípulos, sermos fecundos, darmos frutos, termos uma geração de filhos espirituais. Obrigado porque o Senhor nos dá poder de testemunhar teu evangelho para gerar filhos espirituais, para aumentar a família de Deus. Obrigado, Senhor, porque isso é um privilégio que os anjos queriam para si, mas o Senhor concedeu a nós. Esse é o maior privilégio que temos, Senhor, e não deixe que os nossos lábios fiquem calados, por qualquer que seja a desculpa esfarrapada. Que nós nos levantemos e venhamos a dar bom testemunho aos nossos familiares, como fez André, levando seu irmão a Jesus.
Os nossos amigos, como fez Filipe, levando Natanael, seu grande amigo, a Jesus. E a tantos quantos nós encontrarmos na nossa jornada. Sejamos uma testemunha fiel do Senhor no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Ó Senhor, por onde pisar a planta do nosso pé. Usa-nos, Senhor. Que esse seja um ano fecundo, um ano em que vamos gerar muitos filhos para a glória do Senhor, a alegria do céu. Amém? Quem foi tocado por essa mensagem? Está sacudido aí por Deus. Levanta a sua mão. Faça a obra de um evangelista. Prega a palavra, seja usado por Deus para fazer um rebuliço santo na sua casa, em toda a sua família, que se estenda e alcance seus amigos. Ganha almas, prega o evangelho, ganha almas para Cristo, porque essa é a maior tarefa que um homem, que uma mulher pode executar na sua vida. E que ninguém tire o seu galardão. Seja grande o seu galardão no céu. Sabe, quando a gente chegar no céu, diz que vai ter um cortejo de gente para nos receber. Eu entendo que é gente que de alguma maneira tem alguma dívida de gratidão conosco. Amém? Eu vou estar lá para receber muita gente. Amém? Que foi bênção na minha vida. E que a tua vida seja de bênção na vida de tantos outros. Para a glória de Deus o Pai.